Você está voltando para Bangkok hoje? Pare em casa. Quero falar com você sobre uma coisa. A mensagem de seu irmão mais velho fez com que a pessoa que estava prestes a sair do carro, estacionado em frente ao estúdio de cerâmica, parasse o movimento e ficasse imóvel por um momento. Loft franziu a testa, imaginando a importância do que Lamp queria discutir. Mesmo sem saber qual era o assunto real, podia sentir que não seria algo bom para ela. Não era que, de repente, tivesse medo daquela situação, mas, por já ter refletido bastante, tinha uma pista. Na semana passada, muitas mudanças ocorreram entre ela e Pure. E para quem contava os dias que lhe restavam, era fácil perceber que a bomba relógio estava chegando ao fim. A atitude estranha e a diminuição nas conversas, juntamente com a forma como seu irmão lhe pediu uma conversa, faziam Loft saber que esses eventos acontecendo de uma só vez definitivamente não eram coincidência. Você tem uma aula hoje? A porta do escritório da dona do estúdio se abriu para receber um visitante familiar. Um momento depois, a voz clara da visitante perguntou com um sorriso. Mas o sorriso brilhante de Loft fez com que a pessoa que a observava se sentisse mal-humorada por dentro. Tenho uma tarde. Você estava dirigindo rápido? Chegou muito rápido. Puri parou o que estava fazendo e voltou sua atenção para a pessoa à sua frente. Apertou as mãos e as colocou sob o queixo, seus lindos olhos olhando fixamente para a mulher alta que se aproximava. Dirigi normalmente. Você quer comer alguma coisa? Não posso hoje. Tenho um compromisso mais tarde. Então só passou por aqui para me ver? Só para ver seu rosto. Estava com saudade. Não conversamos muito, né? Puri sabia que o que havia feito tinha aumentado a distância entre ela e Loft em um curto espaço de tempo, assim como tinha demorado para que se aproximassem. O relacionamento delas começou de forma emocionante. A empolgação foi crescendo conforme se aproximavam, mas quando a queda veio, despencou para um nível assustadoramente baixo. Não estamos em um relacionamento que exige conversas diárias, disse Loft, reconhecendo a verdade, mas também expressando desânimo. O desaparecimento de Pure teve um grande impacto no coração de quem sentia sua falta, algo que até mesmo a responsável por esse sumiço sabia muito bem. No entanto, a bela mulher ainda escolheu agir assim. Loft, então, não demonstrava incômodo. Apenas permanecia quieta, modesta. Se Pure a chamasse, ela ficava encantada, com as orelhas erguidas e o rabo abanando. Mas se Pure não entrasse em contato, suas orelhas caíam e seu dia se tornava solitário e sem vida. Tudo dependia de Pure, fosse alegria, sorrisos ou até lágrimas. Ela era quem tinha tudo em mãos. Loft. No fundo, ela se sentia muito culpada por ter mudado sem dar nenhuma explicação. Durante esse tempo, Pure não deu atenção especial a ninguém, fosse Loft ou Air. Ela escolheu se afastar de ambas, na esperança de reconsiderar completamente o que sentia, mas isso não adiantou. Só machucou os sentimentos das outras. Deve haver uma razão para a sua mudança, Pure. Eu entendo, disse Loft. E o motivo com certeza era sua cunhada. Você vem hoje à noite? Acho que tenho um encontro com um amigo hoje à noite. Você está me evitando. Desde que se conheceram, foram raras as vezes em que Loft a rejeitou de forma direta. Então Pure pensou que isso talvez fosse uma tentativa de evitá-la. Como estava curiosa, perguntou diretamente. E a resposta foi exatamente como ela imaginava. Como você evitou falar comigo, Pure? Eu só estava pensando em algumas coisas, confessou Pure suavemente, desviando o olhar quando não suportou mais os olhos de reprovação da garota alta. Ela queria abraçá-la, confortá-la, acariciando suavemente seus cabelos como sempre fazia, pedir desculpas e prometer que não a faria sofrer de novo. Mas bastou o pensamento para que o rosto de outra pessoa surgisse em sua mente. A culpa então se espalhou por todo o corpo, conseguiu distinguir por quem se sentia mais culpada, Air ou Loft. Você já se decidiu? Tudo bem se ainda não decidiu. Não se apresse. Estou indo agora. Tenho algumas tarefas para cumprir. Hum. Vejo você mais tarde. Loft se despediu com um sorriso antes de seguir em direção à porta para sair do escritório, com uma dor latejante crescendo em seu coração. Era hora de assumir as consequências da decisão imprudente que tomou sem medo da dor, pensou ela. O destino doloroso a aguardava. Ela precisava dar um passo adiante e enfrentá-lo. Loft. Seus pés pararam na frente da porta, mas ela não olhou para trás. Apenas ficou parada, esperando ouvir o que Pure tinha a dizer. Sinto muito. Pure, você pode fazer o que quiser e decidir como quiser.
Pense em mim como alguém que serviu para aliviar sua solidão enquanto esperava pela Pierre. Ser um consolo, alguém que estivesse ali apenas para ocupar o vazio, talvez fosse o papel mais adequado para ela. Loft nunca teve importância emocional para Pierre e não recebeu nenhuma fração de seu amor. Não havia profundidade entre elas, apenas diversão e satisfação passageira. Estou feliz, Pierre. Estou feliz por ter estado ao seu lado enquanto você esperava pela Pierre. Pierre observou Loft se afastar. A distância entre elas agora causava um aperto em seu peito. Não importava qual fosse a decisão, no fim alguém sairia machucado, e esse alguém provavelmente seria ela mesma. Loft parou e olhou para sua cunhada, que sorria para ela de longe, com um ar de culpa. Era verdade, como já suspeitava. Reencontrar a Air poderia trazer de volta sentimentos bons que haviam desaparecido. Mesmo que Air sempre a tratasse com carinho, como uma irmã de verdade, ainda assim a apunhalava pelas costas, tendo um caso com a pessoa que Loft amava, como se ela não soubesse o certo do errado. Mesmo que Air e Pure estivessem separadas e não tivessem mais laços, ainda assim não era o certo a se fazer. Os humanos são egoístas. Loft entendeu isso no dia em que conheceu Pure. Aquela mulher a empurrou a buscar prazer, independentemente dos sentimentos alheios. Ela fez cair, a fez se tornar sua escrava. E sendo ex-namorada da sua cunhada, ensinou a Loft que o autocontrole desaparece quando a outra pessoa é tão encantadora quanto ela. Ela sabia que Air e Pure se amavam, mas quem havia se afundado tanto naquela relação como ela, ainda se perguntava: o que eu poderia fazer? Eu também amo Pure, não menos. Assim, continuava se afogando nesse amor. Mas, quando chegasse a hora, se as duas voltassem, o relacionamento entre ela e Pure teria de ser enterrado, deixado para morrer junto com o desejo e a paixão que se esgotaram. Deixe o sentimento morrer com o papel de amante da ex-cunhada. Quanto tempo? Disse Air, com um sorriso gentil e um olhar cheio de carinho que tirou o fôlego de Loft. Ela sentia que ia feito algo errado, mas ao mesmo tempo não conseguia considerar que estivesse errada. No entanto, no fundo, a culpa a corroía. É mesmo. Faz tempo que não nos vemos. Você simplesmente não voltou mais para Bangkok. O trabalho tem sido muito puxado. Ela não só contou uma grande mentira, como também sorriu indiferente para escondê-la. Loft odiava esse sentimento. Vamos entrar, disse Air, aproximando-se e colocando o braço em volta da cintura da garota mais jovem, levando-a para dentro de casa. Loft olhou para o belo rosto da outra mulher. Ela queria desaparecer dali. A atmosfera na sala de estar onde Lamp e Air estavam sentados parecia diferente. Não estava tensa nem constrangedora como antes. Pelo contrário, os dois pareciam relaxados. O mais surpreendente era que Air conversava e sorria para Lamp naturalmente. Ela não era mais uma robô sem alma. Algo bom devia ter acontecido naquela casa. E isso fez o coração de Loft bater mais forte. Você tem algo para me dizer? Ela foi direta, perguntando sobre o assunto importante que a trouxe ali. Olhou para o irmão e depois para a cunhada. Ambos ficaram em silêncio por um momento antes de Lamp finalmente falar, com a voz profunda. Queria te contar antes de falarmos com a família. Air e eu vamos nos divorciar. Era como se a pouca luz que restava tivesse se apagado de vez. Ouvir a confirmação do que suspeitava drenou Loft mais do que ela esperava. Ela queria chorar, mas como irmã que havia avisado sobre isso, deveria estar feliz por Lamp ter feito a coisa certa. Então sorriu amplamente, mesmo com o coração esmagado por dentro. E quanto mais ligava aquela notícia à mudança de atitude de Pure, mais se sentia ridícula por sua própria vida. Agora que a pessoa no coração de Pure estava prestes a ser libertada, era natural que a bela mulher começasse a mudar. Estou feliz que você esteja fazendo isso, Lamp. Era bom que seu irmão não continuasse insistindo em algo sem sentido. Mas Loft estava tão arrasada que só queria fugir dali. Não conseguia mais fingir estar bem. Já estamos resolvendo isso há um tempo. Logo tudo estará finalizado. Dê meia volta. Sorria para sua adorável irmã e parabenize-a pela liberdade. Era o que dizia a si mesma. Uma pílula amarga que ela precisava engolir. Assim que tudo estiver certo, Air e eu contaremos à família. Ninguém pode nos impedir agora. Lamp sorriu. Loft pensou que deveria sorrir mais uma vez para reafirmar que aquela era uma boa notícia e representar a reação que uma irmã mais nova deveria ter. Vou guardar segredo. Obrigada. Air agradeceu sinceramente, embora observasse com atenção o olhar da garota. Quer jantar com a gente? Convidou Lamp,
que não tinha a oportunidade de comer com a irmã há tempos. Mas ela recusou imediatamente. Vou ter que recusar. Tenho um compromisso esta noite. Que garota ocupada. Mas vou resolver tudo em breve. Ela sorriu e aos poucos retomou a expressão de indiferença. Naquele instante, sua mente começou a refletir sobre o que fazer a seguir. Posso ir? Puri olhou para a curta mensagem na tela com dúvida. Loft havia dito durante o dia que tinha um encontro com um amigo à noite, não? Não? Por que estava perguntando, quase às 10 horas, se podia ir ao seu condomínio? Mesmo sem entender muito bem, Puri respondeu logo depois, permitindo o pedido da garota. Você não tinha um encontro com um amigo? Quando abriu a porta para recebê-la, a pergunta foi feita de imediato. Foi cancelado. Puri ergueu as sobrancelhas. O rosto bonito da garota estava inexpressivo, sem nenhum sorriso, e os olhos abatidos a encaravam constantemente. Vai ficar comigo? Posso? Sim. Depois de dar permissão, ela se virou para entrar, mas, antes de ir a qualquer lugar, seu corpo foi puxado para um abraço. Os braços da garota se apertaram ainda mais. O silêncio envolveu as duas. A pessoa que iniciou o abraço ficou imóvel. Não disse nada. Loft usou o toque como forma de comunicação. E Pure podia sentir que ela havia ouvido algo. Deixa eu ficar, sussurrou a voz suave, trêmula. Já te dei permissão. Deixa eu dormir com você. Deixa eu ficar com você. O tremor na voz da garota denunciava suas lágrimas. Deixa eu ficar ao seu lado. E por mais que Pure tentasse resistir, não conseguiu mais segurar. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Os ombros estreitos começaram a ficar molhados. Loft. Pode ser a nossa última vez. Eu sei que você ama a Pierre, e a Pierre ainda te ama, mas eu também te amo, Pipuri. A confusão e o turbilhão de sentimentos aumentaram. Quando Loft terminou de se abrir, Pure teve a confirmação de que ela era a causa da tristeza das duas. E, acima de tudo, trouxe tristeza para si mesma.